Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, Pastor Sidésio chegando aqui com mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia 2023. Cultura, conhecimento e espiritualidade. Nossa audioleitura de hoje aconteceu no livro de Josué, capítulos 9 ao 12. E aqui na sua tela o nosso tema para hoje: as Escrituras e a mulher. A base bíblica para nossa reflexão está no livro de Números, capítulo 27, versículos 3 ao 7, onde conta a história de 5 mulheres que de repente se viram prejudicadas. Veja o que aconteceu. Nosso pai morreu no deserto. Não eram dos seguidores de Corá que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor e o Senhor respondeu a Moisés: a reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. E temos hoje 2 datas que nós vamos usar no embasamento da nossa reflexão. A primeira delas, estou colocando na tela aí, é a promulgação da primeira Constituição Republicana em 1891. A partir dessa Constituição, o Brasil passou a ser um país oficialmente, abre aspas, democrático, fecha aspas, visto que as principais decisões políticas passaram a estar nas mãos dos cidadãos. No entanto, mesmo o voto passando a ser direto e universal, ainda existiam muitas segregações entre quem podia participar das eleições. Por exemplo, mendigos, analfabetos e mulheres não tinham direito a votar. Além disso, destaca-se a criação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como a separação entre Estado e Igreja. Acresce a liberdade de culto para outras religiões, além da católica. A outra data é o dia da conquista do voto feminino no Brasil, que aconteceu em 1932. O voto feminino no Brasil passou a ser permitido oficialmente a partir do Código Eleitoral de 32, decretado durante o governo de Getúlio Vargas. A luta por esse direito remonta ao século XIX e está diretamente ligada ao esforço feminista pela equiparação de direitos entre homens e mulheres. A luta das mulheres pelo direito de votar despontou no Brasil no final do século XIX, quando a cientista Isabel de Souza Matos exigiu na justiça o direito ao voto, valendo-se de um dispositivo da Lei Saraiva. O movimento continuou no século XX e, com o crescimento da causa, surgiram associações, instituições e até um partido, o Partido Republicano Feminino, em 1910. Muito bem. Com esse tema aqui, as Escrituras e a mulher, com o texto que eu li com vocês, com essas 2 datas, vamos à nossa reflexão para o dia de hoje. Nós vimos aí que a primeira Constituição deixou a mulher e outros elementos da sociedade fora do direito ao voto. Com isso, nós podemos dizer que mais da metade da população não participava das decisões democráticas, da nação. Isso foi corrigido aos poucos, e já em 32, conforme vimos, a mulher tinha direitos iguais, pelo menos nos votos. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos um quadro semelhante. Afinal, a sociedade do Antigo Testamento era altamente patriarcal. No entanto, no primeiro instante que as mulheres reivindicam uma situação e ela era justa, conforme nós vimos aí, elas foram atendidas por Deus. E mais ainda, independente de raça ou classe social, mulheres foram inseridas na linhagem do Messias, algo inconcebível aos judeus. E a situação ganha contornos completamente diferentes quando Cristo vem ao mundo. Só para exemplificar, as mulheres participaram ativamente do ministério de Cristo. Isso foi inclusive um dos motivos de ele receber críticas dos judeus. Elas foram as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus. Podemos vê-las citadas várias vezes ao longo do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse o seguinte:
Todos os que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Gálatas 3, do 27 ao 29. Portanto, é importante observar que o Evangelho mudou o status da mulher, dando a ela livre participação no reino de Deus e de diversas formas. Mas tem uma diferença entre as leis humanas e a divina. Deus estabeleceu papéis distintos para homens e mulheres, essenciais para o desenvolvimento equilibrado da sociedade. E isso ele não muda. As Escrituras nunca silenciaram quanto às mulheres, mas também nunca quebraram aquilo que Deus estabeleceu. Quando isso acontece, a sociedade, cedo ou tarde, colapsa. Por isso, concluindo a nossa reflexão aqui, mulheres, vivam tudo o que Deus tem para vocês. Só não esqueçam o papel que Ele vos deu. Essa é a nossa reflexão de hoje, falando um pouquinho aí do mundo feminino, e eu espero que abençoe a vida de vocês de alguma maneira. Terminamos mais uma reflexão aqui no Pão Nosso de Cada Dia 2023. Momento de falarmos com Deus. Vamos continuar intercedendo pela questão do litoral paulista, pela questão da Turquia e da Síria, que vocês viram, foram novamente atingidos ali, a Turquia, no caso, por mais um tremor. Então, vamos continuar intercedendo por eles e interceder pela questão dos direitos, não somente das mulheres, mas nós vimos aí que lá no começo muitos ficaram de fora de direitos ao voto e hoje ainda muitos estão adijados dos seus direitos de diversas maneiras. Vamos orar também por essa questão. Vamos falar com Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos a Ti nesse dia. Mais uma vez somos gratos, Senhor, pela nossa vida, somos gratos pela nossa família, somos gratos pelo trabalho, pelos estudos, somos gratos, ó Deus, pelo cuidado e proteção do Senhor em todo momento, em todas as áreas da nossa vida. Obrigado também, Senhor, pela Tua provisão. Senhor, quero orar nesse instante que me vem aqui à mente os irmãos e irmãs, as pessoas que estão precisando de um trabalho, que o Senhor abra a porta, Senhor, do trabalho para a vida deles, Senhor, uma oportunidade, Deus, de voltarem a ter o seu ganho diário, ao sustento pessoal e familiar. Deus, continuamos orando pela Turquia, pela Síria, pelo litoral aqui de São Paulo, pessoas que foram, Deus, aí afetadas drasticamente, ou pela tempestade, ou pelos terremotos, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Deus, consola o coração daqueles que sofreram as perdas dos seus entes queridos, traz a provisão daqueles que ficaram, Deus, sem nada na sua vida, Pai, aí, tendo que recomeçar às vezes do zero. Pai eterno, e também cuida e abençoa as equipes, Pai, o governo, todos que estão empenhados em ajudar a amenizar esse momento tão difícil, seja aqui no Brasil, seja na Síria ou na Turquia. Pai amado, que também haja justiça nesse mundo, no nosso Brasil, que os direitos de cada um sejam respeitados, que aqueles que estão sendo esquecidos, ó Deus, sejam inseridos, Pai, dentro das questões econômicas, das questões sociais, não somente a questão de voto, como nós vimos aqui, mas no aspecto geral nós oramos. Em nome de Jesus, somos agradecidos por mais um dia. Amém. Amém. Terminamos então nosso momento de reflexão, nossa oração. Estou indo embora falando aqui da leitura bíblica, que amanhã acontece no livro de Josué, capítulos 13 ao 16. Certo? Aqui as nossas redes sociais, nos sigam aí, né? Nos ajude a divulgar a palavra de Deus, e aqui no cantinho de cima, como sempre, piscando aí essas formas que você tem de abençoar e apoiar o nosso canal, tá certo? E ainda, essa semana, estou falando de novo desse livro, o livro de Atos dos Apóstolos. Comentário bíblico, versículo por versículo desse livro. Eu tenho certeza que pode te ajudar a compreender melhor o mundo da igreja, o mundo do Novo Testamento. Você pode acessar esse link aqui na Amazon, ler um trecho e, gostando, nos abençoar. Tá bom?
ir embora ainda com a nossa chave Pix que está aí, se quiser nos ajudar de uma maneira mais direta. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus quiser. Lembre-se que estaremos aqui até o dia 31 de dezembro e depois também. Tchau, tchau.